Oi gente, eu sou a Agatha, trazendo aqui mais um vídeo pra vocês e hoje nós vamos falar sobre palavrões. Talvez você, como eu, já esteja cansado de ouvir que falar palavrão é errado, é feio, não pode falar palavra feia, quem não escutou isso quando era criança. Mas talvez, diferente de você, eu já parei pra me perguntar o porquê que é errado falar palavrão. Recentemente eu descobri que algumas palavras que nós temos aqui no Brasil que são consideradas chulas, palavrões e super ofensivas, por exemplo, em Portugal, são palavras que as pessoas usam no cotidiano mesmo. Por exemplo, eu sei que aqui no Brasil, eu não vou saber a região, eu acho que é no Nordeste, mas rapariga é uma palavra super ofensiva. E lá em Portugal, essa palavra é mulher. Sabe? É o equivalente ao nosso mulher, menina, moça, e tipo, não é nada ofensiva, é no cotidiano. Então eu comecei a me questionar, bom, ambos os países falam português, né? Óbvio que nós temos outras influências, mas o que faz com que essas palavras aqui no Brasil sejam consideradas palavrões, pecados, que nós não devemos dizer, enquanto lá em outro país que tem a mesma língua, mas um outro contexto, são palavras do nosso cotidiano? Então, parando para refletir sobre isso, eu lembrei que na Bíblia diz, Jesus ele fala pra gente no Novo Testamento, que nós daremos conta de todas as palavras que nós falarmos. Então, o que são os palavrões, essas palavras que nós dizemos? São palavras com significados ruins, sabe? Uma coisa que eu achei muito legal, que a minha mãe sempre me ensinou, a mim e ao meu irmão, que parando para refletir eu lembrei disso, é que a minha mãe ela não falava só das palavras feias, ela não brigava com a gente, digamos assim, só por causa dessas palavras, e sim por outras. Por exemplo, para minha mãe e para mim também, miserável, lazarento, desgraçado, essas palavras também são palavrões, porque os significados delas são ruins. O que faz esses palavrões serem pecados não são, porque tem gente que se ofende, não. São os significados delas, são as coisas ruins que elas trazem. Sabe, os palavrões, eles não têm significados bons, eles são coisas ruins, tanto que você usa eles, a maioria das vezes, para ofender as pessoas, para xingar. Numa briga, você vai e fala o quê? Fala palavrão, para ofender a pessoa. Da mesma forma, essas palavras que eu acabei de citar, elas têm significados ruins. Por conta disso, eu e minha mãe também, a gente considera elas palavrões e que nós não devemos falar elas. Porque todas as nossas palavras, elas têm poder. A gente atrai as coisas pelo aquilo que a gente fala. Tudo aquilo que a gente fala, a gente atrai. As nossas atitudes atraem coisas. E nós temos um poder muito grande na nossa boca. Quando nós vamos expulsar um demônio, quando nós vamos declarar alguma coisa, nós fazemos isso pelo quê? Pelas palavras, pela nossa boca. Então tudo aquilo que sai dela tem poder, inclusive essas palavras ruins, essas palavras com significado ruim. Então não só são essas palavras chulas, também são desgraçado, miserável, lazarento e todas essas outras que contêm um significado ruim. Por conta disso que a gente vai dar conta delas no céu. Pra me basear, me dar uma base disso que eu tô falando pra você, eu não vou ficar só na fala, né? Em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a usa, come do seu fruto. Como já foi lido, a morte e a vida estão nas nossas palavras. Então, você xingando alguém, você acha que você tá trazendo vida ou trazendo morte pra aquela pessoa e às vezes pra sua vida? Morte, né? Você não vai xingar ninguém e falar, vou profetizar a vida na vida da pessoa chamando o outro de desgraçado. Não, é muito pelo contrário. Por isso que muitas das vezes aqui na igreja, por exemplo, no Ministério Infantil, eles aconselham muito, eles batem muito nessa tecla com os pais, de tipo assim, não chame seu filho de peste, de atentado, de encapetado, de birrento, disso. Por quê? Porque a palavra do pai e da mãe tem uma influência muito grande na vida da criança. Então, quando o filho tá fazendo bagunça, o que a gente aconselha? Chama de abençoado, de bênção de Deus, de presente de Deus, de comportado, de educado. Por quê? Porque você traz à existência aquilo que não existe. E é por isso que os palavrões são pecados. Eles não são pecados, porque são palavras feias. Não, porque como eu falei, lá em Portugal, muitas palavras que são palavrões ofensivas aqui, lá é do cotidiano, é por causa dos seus significados. Aqui, significado de rapariga, por exemplo, como eu falei, em algumas regiões, é um palavrão super ofensivo, enquanto lá em Portugal, o significado da palavra é totalmente diferente. Por isso que lá, falar rapariga não seria um pecado. Bom, e antes de fechar esse vídeo, eu quero falar também sobre testemunho. Por quê?
Paulo, se eu não me engano, em 1 Coríntios, no capítulo 8, do versículo 9 ao 13, ele fala sobre a questão do testemunho, que se você comer algo, eu acho que esse é o exemplo que ele dá, se comer carne de porco escandaliza o meu próximo, eu não vou comer. E na sociedade em que nós vivemos, além desse agravante de ser pecado que eu expliquei, por causa que a palavra tem um significado ruim, na nossa sociedade, cristão não fala palavrão. Ou seja, se alguém vê um pastor, um obreiro, você, eu que damos testemunho de crente, que somos literalmente a imagem e semelhança de Deus, que somos cristãozinhos, nós somos chamados de cristãos porque nós imitamos a Cristo, nós somos o testemunho dele. Então, se ele vê a gente, cristão, falando palavrão, a primeira coisa que ele vai virar pra nossa cara e falar: ué, você não era crente? É exatamente isso que você vai ouvir. Eu já fui perguntada se eu era crente por não falar palavrão. Eu naturalmente não gosto, não prefiro, acho que eu posso me expressar, falo tudo que eu quero sem falar palavrão. E eu não gosto de ouvir e não gosto de falar, né? E eu lembro de um dia que eu estava no ônibus voltando da escola com uma colega, que não é nem da mesma turma, é da mesma escola que eu, e a gente pega o mesmo ônibus. E naquele dia a gente veio junto, e a gente conversando e tudo mais, ela do nada parou a conversa, virou pra mim e falou assim: ei, posso fazer uma pergunta? Eu, pode. Aí ela, você é cristã? Aí eu falei, sou. Por quê? Ela falou assim, ah não, você só tem cara. Eu falei, ué, como assim cara? Ela falou, porque eu nunca ouvi você falar palavrão nesse tempo todo que a gente se conhece. Então, dê um bom testemunho, você não precisa falar palavrão. Eu acabei de explicar pra você que essas coisas só trazem morte pra sua vida pelos seus significados. Você vai dar conta dessas palavras pra Deus. Então não tem necessidade de você plantar essas coisas ruins na sua vida ou na vida de pessoas próximas a você. Além de ter esse testemunho, que se você falar palavrão, com certeza a pessoa vai vir com esse questionamento. Ué, mas você não era cristão? Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido o porquê, finalmente, de que a gente escuta, às vezes, durante a infância toda, não fala a palavra feia. E é por causa disso, por causa dos significados e por causa dos testemunhos. E, por favor, curte, comenta, compartilha, manda pra quem você quiser. Fala aqui embaixo o feedback desse vídeo, que é muito importante pra mim. E me segue lá no Instagram, que é @agathajoyoficial. O link vai estar aqui embaixo na descrição. E a gente se vê mais vezes por semana, se atrasar o vídeo. Se não tiver vídeo, eu aviso tudo lá. Então, por favor, me segue lá e me acompanha lá também, tá bom? Ativa o sininho pra receber todas as notificações. E eu acho que é isso. Um beijo pra vocês. Deus abençoe, Jesus te ama e fica na paz. Tchau!